Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência de por que escolher Leiria para morar, né? Por que nossa família escolheu o distrito de Leiria para habitar? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o que nos fez escolher diante dos outros lugares de Portugal. A princípio nós vivíamos em São Paulo e São Paulo é uma cidade muito corrida. Você pega muito trânsito, qualquer pequenos pedaços de distância você leva muito tempo para percorrer, né? Então nós fomos buscar a fundo um lugar onde não tivesse esse mesmo nível de comprometimento de distância para se locomover e qualidade de vida, né? Então Lisboa, tendo em vista de que é muito mais caro, os arrendamentos também estão bem superiores ao que a maioria dos lugares aqui de Portugal. Vimos também que existe um volume de habitantes muito intenso e, portanto, não era isso que a gente buscava. Então, fomos para Leiria e vimos pontos muito importantes, né? Primeira coisa, nós não queríamos que a mudança brusca de temperatura entre Brasil e Portugal, nós não sentíssemos tanto, né? E vimos que Leiria, por estar bem na região central de Portugal, em relação ao norte do país, ela tem um clima mais agradável, né? Então, assim, percebe-se que o norte, o frio é mais intenso, assim como o calor. Então, aqui nós percebemos que a temperatura é semelhante em algumas estações do ano, mesmo no verão é suportável e no frio não tem sido tão intenso, então a gente conseguiu se adaptar com maior facilidade. Outra coisa que fez nós escolhermos Leiria é em relação à proximidade a Lisboa, né? Então a gente só está a 150 quilômetros de Lisboa, é uma boa localização para quem porventura buscar ir com maior frequência a capital e, portanto, é um ponto que a gente considerou. Outra situação. Vimos que mesmo você estando fora do centro de Leiria em si, essas cidades, essas freguesias e concelhos, você não precisa dispor de muito tempo nem grande locomoção para chegar ao centro. Então, mesmo que você more em Pombal, ou você more em Alcobaça, ou na Batalha, ou você more em Fátima, Pataias, Marinha Grande, então não teria necessidade de uma grande disponibilidade de tempo e distância para você se locomover ao centro. Então, vimos que Leiria teria essa facilidade, levando em consideração que a gente buscava essa qualidade de vida. Então, você locomove-se aqui em pequenos períodos de tempo, até porque não existe muito fluxo de trânsito, não existe tanto farol, então é bem diferente da capital onde nós morávamos. Então, isso foi uma outra coisa que estudamos, de modo a escolher também Leiria para morar. Então, hoje nós moramos aqui no concelho de Batalha, desde que chegamos. É uma freguesia assim, muito gostosinha de viver, a gente faz tudo a pé, né? Dado que a escola é próximo ao centro de saúde também, o nosso escritório também fica localizado também na freguesia de Batalha, então eu consigo fazer aqui tudo a pé. No caso, se eu precisar ir para um hospital, realmente eu tenho que ir para Leiria e 13 minutos eu estou lá e está tudo bem. Outra coisa que nós buscamos foi estar próximo de uma praia, né? Se você quiser ter uma qualidade de vida no final de semana, no verão, que a gente sabe que aqui o calorzinho é gostoso, então fomos ver que Leiria é um distrito onde possui bastante praia, dentre elas uma muito conhecida, que é Nazaré. Então são praias belíssimas e mundialmente conhecida, né, pelas ondas gigantes. Além da Praia da Vieira, tem a do Pedrógão e tantas outras. Outra coisa que nos levou a procurar essa região é o fator de que Leiria, além de comércio e serviço, tem um grande polo industrial, né? Então, tanto no centro, como se você se dirigir a, por exemplo, Marinha Grande, que é um dos maiores polos industriais de Leiria, você também tem polo industrial em Pombal,
Se você se dirigir até Alcobaça, tem muitas indústrias também, tem plantações, tem polo industrial em Porto de Mós. Então, assim, é uma extensa área industrial em Leiria e fez com que nós buscássemos também essa região. Então, posso dizer que tudo o que a gente buscou aqui em Portugal, nesse distrito, a gente encontrou, foi muito bom. E vou te falar em relação aos pontos turísticos. Todo mundo fala assim, e lá em relação a pontos turísticos? Então, bom, nós moramos, como que eu posso dizer, quintal com o Mosteiro da Batalha. E assim, posso dizer que é magnífico, é lindo. Tem outros pontos turísticos como o Castelo de Leiria, tem o Mosteiro de Alcobaça, as Grutas de Miradaire. Então, assim, tem bastante lugar para você passear final de semana e se sentir confortável em relação também à segurança. Aqui é um sítio, como eles falam, muito gostoso, o ambiente muito tranquilo, quase não se escuta falar em relação à criminalidade aqui nessa região. Então, agora, com relação aos valores de arrendamento, né? Arrendamento, de fato, Leiria ela teve uma subida em relação aos valores da renda. Isso se deve, lógico, a esse volume de procura e pequenas ofertas no mercado. Então, assim, lógico que não chega a ser tão perceptível o custo em relação a Lisboa, ou mesmo Porto, ou Setúbal, o que seja, mas ele sentiu, sim, um aumento gradativo na renda. Mas é suportável, um casal trabalhando dá para viver, né, tranquilamente. E é lógico, vocês têm que ver também que aqui em Leiria vocês precisam ter carro, tá? Então, assim, eu friso bastante isso em relação às pessoas que procuram o relocation em Leiria. Aqui não é como os grandes centros, que tem comboio a todo momento, que tem uma frequência de autocarro, não. Aqui há algumas freguesias, alguns concelhos em que o carro passa tipo de hora em hora, ou tem uma programação específica, não determinada de a cada 2 horas ou a cada 3 horas, mas tem os horários certinhos em que esses autocarros passam, né? Então, assim, é necessário que, se a pessoa mora numa freguesia um pouquinho mais afastada do centro, sim, tenha carro, porque do contrário vai sentir muita dificuldade, e essa transição da imigração em relação às facilidades do Brasil ou de outro país para vir para cá, ela vai sentir bastante se ela não tiver um veículo para se locomover, tá? Então, quando vocês nos procuram para fazer o relocation em Leiria, que é onde o nosso escritório mais atua, com maior frequência, né? Eu vou explicar para cada um como que é cada freguesia, o que tem de mais próximo em relação à escola, à locomoção, às indústrias. Então, assim, é lógico, não vou falar muito mais intenso em relação à Leiria, porque isso vocês podem buscar na mídia, né? E vocês encontram bastante informação. O que eu estou falando é em relação à nossa experiência, do que a gente percebeu morando aqui e por que escolheu Leiria. Então, de fato, é um distrito muito agradável. Escolheria Leiria 1000 vezes para morar e a gente não pretende sair daqui. Então, assim, nós amamos o lugar e escolhemos para ficar com certeza. É um ponto que vocês têm que analisar o que vocês buscam, se pretendem ficar num lugar onde tem mais cidade, onde tem mais tranquilidade. Outras pessoas gostam muito daquelas famosas vivendas mais afastadas, né? Então, analisem todos os prós e os contras e estaremos aqui para ajudar a sanar algum tipo de dúvida caso os tenha. Nos procurem sempre que precisar. Pode nos procurar tanto no WhatsApp, nas redes sociais, Instagram, e estaremos aqui para dar suporte no que for necessário, tá bem? Um grande beijo, fica com Deus.